Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diferentes programas de saúde atuais. Meu nome é Lénia O meu nome é Joaquim. e hoje no programa pretendemos falar de saúde. Saúde para o ajudar, bons hábitos de saúde e, sim, queremos que tenha uma melhor saúde para si, para a sua família, para os seus vizinhos, para quem o acompanha. Exatamente. No fundo, o programa, o que é que nós pretendemos com o Saúde Tal e Qual? Como já é hábito, acima de tudo ajudá-lo a refletir sobre, afinal de contas, o que é que eu, enquanto telespectador, enquanto pessoa, posso fazer para ter mais saúde? Afinal de contas, qual é que é a minha responsabilidade, por assim dizer, para ter mais saúde, para ser mais saudável? E é um pouco isto que nós pretendemos a nível com estes programas. E hoje vamos abordar mais uma área. É, mais uma área. Decidimos hoje trazer aqui o tema os 7 sinais de alerta do cancro. E para isso tivemos que convidar alguém especialista na área. Temos connosco, que desde já agradecemos, temos connosco o Dr. Pedro Silvestre Madeira, que agradecemos imenso o ter colaborado com a Anjos TV e com o programa Saúde Tal e Qual. O nosso muito obrigado e que nos vai ajudar, portanto, e ao telespectador aí em casa, vai nos ajudar a tentar perceber, afinal de contas, o que é que nós podemos contribuir, o que é que nós podemos fazer para, portanto, melhorar e ou tentar diagnosticar precocemente, identificar aqui precocemente a parte do cancro e termos um resultado melhor no final. Gostaria de apresentar aos caros telespectadores o Dr. Pedro Silvestre Madeira. Ele é oncologista, trabalha no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, o IPO, onde já está há 10 anos a trabalhar. Atualmente está mais dedicado aos tumores da mama e aos tumores do sistema urinário. Fez a sua especialidade no IPO de Coimbra. Trabalhou também 2 anos em Santa Maria da Feira, no Hospital de São Sebastião. E atualmente assegura um período semanal de oncologia médica no Hospital de Santo André, em Leiria, desde março de 2008. Dr. Pedro, se calhar para tentar perceber, para eles próprios perceberem lá em casa, afinal de contas, em termos práticos, explique-nos um pouco esta questão do cancro como doença, por assim dizer. Sim, senhor. Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite e bem-aja por este projeto novo do Anjos TV e, sobretudo, este programa Saúde Tal e Qual. Obrigado. E, portanto, hoje vamos falar sobre 7 sinais de alerta do cancro e, antes de mais, tentar explicar um pouco o que é o cancro. O cancro, no fundo, quando falamos de cancro, falamos de um tumor maligno. Um tumor maligno em que, no fundo, há um crescimento desregulado, anormal, de um conjunto de células, que a partir de células normais do nosso organismo começam a crescer de forma desregrada, de forma anárquica. E que têm não só a capacidade de crescer à sua volta, formar aquilo que normalmente acontece, que nós chamamos de tumores, mas também, quando falamos de cancro, temos que falar sempre da capacidade de criar tumores secundários à distância, as chamadas metástases. E, portanto, no fundo, o cancro é um crescimento desregulado de células e o surgimento de um tumor na pessoa. No fundo, é também depois importante, e percebe-se a importância desta questão da capacidade de crescimento à distância, na própria classificação do cancro e no estadiamento, que é fundamental para o diagnóstico, que é tentar perceber se o tumor está localizado ou está já à distância. Portanto, é aquela classificação TNM, não é o TMN dos telefones, é o TNM, em que o T corresponde ao tamanho do tumor, o N ao envolvimento regional, normalmente o envolvimento ganglionar, por exemplo, no caso do cancro da mama, para a axila, e depois o M na questão da metastatização à distância. E é fundamental, quando há um diagnóstico de um tumor maligno, de um cancro, precisamente este estadiamento, para depois, de acordo com o estadiamento, obtermos o melhor tratamento possível. E outro aspecto que o Joaquim também focou, muito importante, é realmente a questão do diagnóstico precoce. Porque o cancro não é necessariamente portanto, um estigma ou um diagnóstico associado à morte. Nós sabemos que se o diagnóstico for um diagnóstico precoce, muitas vezes apenas através de tratamentos cirúrgicos, tratamento de cirurgia, podemos dizer que a pessoa fica, em princípio, curada. Embora em oncologia falar de cura é sempre um bocadinho difícil, porque também sabemos que, precisamente por estarmos a falar de cancro,
há sempre a possibilidade de recidivas. Sim, sim. Muito bem. E agora voltando então um pouquinho mais ao nosso tema dos 7 sinais de alerta. Sim, sim. Dr. Pedro, fale-nos dos 7 sinais de 7 sinais alerta. de alerta. do cancro. Os 7 sinais de alerta, como tudo, houve uma evolução histórica. Sim. Eu penso que depois até os nossos telespectadores vão ter a possibilidade de verificar esses 7 sinais de alerta. E os 7 sinais de alerta foram em Portugal inicialmente divulgados pela Liga Portuguesa contra o Cancro, penso eu, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, e foram uma forma de alertar a população para a necessidade, precisamente, de conhecer o seu corpo e estar alerta a alguns sinais que nos possam dizer que podemos ter algum problema de saúde. E, muito rapidamente, os 7 sinais de alerta são a modificação de cor, dimensões ou ulceração de verruga ou sinal, portanto, um sinal que se altera, que aumenta o tamanho, que fica mais rugoso, um sinal que começa a sangrar, a alteração dos hábitos intestinais ou dos hábitos urinários, uma pessoa que é presa dos intestinos e que de repente começa a ter mais diarreia, a ter mais soltura, ou o contrário, uma pessoa que os seus intestinos funcionam normalmente e começa a ficar com obstipação. Sim. A questão urinária também é uma questão importante, portanto, muitas vezes ligada a problemas de próstata no homem ou mesmo situações de bexiga. A rouquidão ou tosse persistente, portanto, uma pessoa que tenha rouquidão ou tosse persistente é também um sinal de alerta que deve fazer com que a pessoa consulte o seu médico. Dificuldade em engolir ou má digestão, portanto, quando a pessoa tem dificuldade em engolir ou nota que a sua digestão está a realizar-se de maneira diferente. Depois a questão também de uma ferida que não cicatriza, não só a questão dos sinais, mas também feridas que não cicatrizam podem estar relacionados com problemas de saúde. A hemorragia por qualquer orifício natural é também importante. E, por fim, a questão do nódulo. Um nódulo ou um endurecimento no seu corpo é também um sinal de alerta. E, sobretudo, aqui, por exemplo, falamos da questão do nódulo na mama, sendo que a mulher aí é muito importante que tenha capacidade de fazer o autoexame regular. Não precisa também de estar muito preocupada, mas regularmente na sua higiene, ver se nota alguma coisa a nível da mama. Nós sabemos também que há cancro da mama no homem, mas é uma coisa mais rara. E, portanto, aqui é realmente a mulher que tem que estar atenta à sua saúde. Realmente falou-nos aqui destes 7 sinais de alerta, que é extremamente essencial. Portanto, é extremamente importante nós termos isto presente. Portanto, cada um ter presente, no fundo, é a própria responsabilidade. Muitas das vezes o que acontece é que, bem, isto é como é com a saúde, nós vamos entregar isto aos profissionais de saúde e eles que resolvam, por assim dizer. E muitas das vezes, quando nos chegam, às vezes já as coisas já são um pouco mais tarde. E daí a importância, portanto, do estar atento. E estes sinais de alerta, acima de tudo, o essencial prende-se com este tal despiste precoce. Exato. Já agora deixe-me também chamar a atenção, até pela própria evolução, como eu disse, há depois também uma série do que nós chamamos de sintomas sistémicos, portanto, alterações no nosso estado de saúde que nos devem também preocupar e que hoje em dia também são sinal de alerta importante, nomeadamente a falta de apetite, a falta de forças, portanto, a pessoa que se sente com saúde e de repente passa a sentir-se pior, e, por exemplo, também febre, uma febre persistente ou até algum tipo de dor nova que surja. Podem ser sinais que até não necessariamente associados à patologia maligna, mas que devem fazer com que o indivíduo, não é, a pessoa, procure o seu médico de família ou o profissional de saúde próximo, o enfermeiro de família, para precisamente ver se há alguma alteração na sua saúde que explique esse surgimento de alterações. Eu agora, pegando nos 7 sinais de alerta e pegando, se calhar, no primeiro que falou, que foi a alteração a nível dos sinais do corpo, alguma verruga que apareça, um sinal que de repente começa a ficar muito vermelho ou começa a ter uns contornos diferentes, e estou a associar à parte do verão, à parte da exposição solar, aos bons hábitos que podemos ter. Dr. Pedro, quer dar aqui algumas dicas aos nossos telespectadores para eles se protegerem em relação a esta parte? Claro que sim. Hoje em dia fala-se também muito na questão da vitamina D, na necessidade da exposição solar, que é evidente que sim, e portanto as pessoas não devem ficar fechadas em casa, devem aproveitar o melhor da vida ao longo das diversas épocas do ano e, portanto, todos nós devemos aproveitar o verão para nos podermos deslocar à praia,
estar juntamente com a família, ter algum período de férias. Mas é fundamental que a exposição solar seja uma exposição feita com muito cuidado. E, portanto, o que nós sabemos é o seguinte: devemos evitar a exposição solar nas horas de maior calor, nas horas em que o sol incide com mais força, digamos assim, em que o risco para a saúde da pessoa é importante. E, portanto, eu diria que entre as 11 da manhã e as 4 da tarde devia ser quase proibido estar na praia. Estes cuidados devem ser redobrados nas crianças e nos idosos e, portanto, mesmo aquela ideia de estar debaixo do chapéu não é uma ideia correta. As pessoas devem ir cedo para a praia, devem regressar da praia à hora do almoço, almoçar, fazer a sua cesta e depois, ao fim da tarde, regressar. Devem depois também usar adequadamente protetores solares, de acordo não só com a sua idade, mas também com o tipo de pele, porque sabemos que, portanto, há protetores solares adequados para peles, pessoas de pele mais clara, ou pessoas também com olhos azuis, como o Joaquim. E, por outro lado, a questão, portanto, de as pessoas se hidratarem adequadamente, fazerem refeições ligeiras também quando estão na praia, e depois também a questão da higiene, que é importante, um bom banho no final do dia e, eventualmente, também a utilização de cremes hidratantes após a exposição solar. Portanto, as pessoas não devem ficar fechadas em casa, devem aproveitar, mas sempre com muito cuidado. E, portanto, a mim é algo que me entristece e me deixa preocupado quando muitas vezes estou na praia e regresso para a hora do almoço, estão aquelas famílias inteiras a chegar com os lanches e as crianças as crianças já muito morenas e, portanto, isso faz muito mal à saúde. Nós, inclusive, temos dados epidemiológicos que nos mostram isso. Por exemplo, dos países do mundo que têm mais casos de cancro da pele, de melanoma, estamos a falar, por exemplo, da Austrália, em que temos os indivíduos ingleses, louros, de olhos azuis, que emigraram para a Austrália e que depois passam horas e horas expostos ao sol e acabam por ter cancro da pele, melanoma. Por outro lado, e voltando ao início da sua pergunta, a questão das alterações gestinais, também sabemos muitas vezes, por exemplo, nos idosos, é muito comum haver uma base ocular, portanto, que são aqueles sinais que têm dificuldade em cicatrizar, aquelas manchas muito castanhas na pele, e, portanto, se realmente isso surgir, devem recorrer ao seu médico de família, eventualmente a um dermatologista, para avaliar estas lesões, que são lesões de bom prognóstico, mas são lesões recidivantes, recorrentes, e que, portanto, o ideal é sempre fazer a excisão. Portanto, sem criar grande alarme nas pessoas, temos efetivamente que estar atentos, temos que cuidar da nossa saúde e evitar a exposição solar excessiva. É, com certeza, um bem que nós podemos fazer à nossa saúde e à saúde da nossa família e não esquecer as crianças e os idosos. Exatamente. Por acaso é extremamente essencial, é aquilo que esteve aqui a referir, eu recordo-me, faz-me confusão, sempre me faz confusão e às vezes chego a comentar quando estou na praia e uma pessoa está de regresso é quando o grande... Quando nós regressamos outra vez é quando as pessoas já estão a ir embora, por assim dizer. Isto são é um pequeno pormenor, é uma questão de hábito, por assim dizer. E um pequeno ajuste, um esforçozinho, se calhar é preferível dormir a tal cesta, se calhar em casa, mesmo com as crianças e tudo, por ali fora, e que depois acaba por ter um benefício. Uma outra área, e aqui, uma vez que falou aqui na parte da alteração do próprio trânsito intestinal, por ali fora, nós, aliás, os nossos telespectadores possivelmente devem estar recordados, nós já aqui abordámos já alguns temas, estivemos aqui também aqui tivemos, ainda em tempos, a doutora Melanie Coelho, como nutricionista, a abordar aspectos relacionados com a alimentação, mesmo específica para esta parte do verão. Estou-me a lembrar, por assim dizer, em termos de alimentos, que tipo de alimentação, mais ou menos, é que se deveria fazer em termos de prevenção, ou por assim dizer, de retardar, portanto, o próprio aparecimento do cancro intestinal, que também é muito comum. Bom, essa é uma questão até que foi levantada há coisa de alguns meses, 6, 8 meses, e até a própria Sociedade Portuguesa de Oncologia teve depois também que emitir alguma informação acerca disso, porque temos também de ter muito cuidado, muitas vezes, quando associamos claramente o risco cancro-retal à carne vermelha. Estamos, sobretudo, a falar de carne vermelha processada e até de alimentos processados. E também de alimentos, portanto, fumados. Sim. E realmente o uso excessivo desse tipo de alimentos é fator de risco para o surgimento de cancro coloretal.
De qualquer forma, eu aconselho sempre os meus doentes a comerem um bife de vaca uma, duas vezes por semana. Portanto, se for um bife de vaca ou de vitela, bom, não tem problema nenhum. A questão é as carnes processadas, os hambúrgueres, As as salsichas, hoje em dia aqueles alimentos pré-fabricados, portanto, ou pré... Sim, a própria charcutaria. a própria não charcutaria sejam tem que ser ao usada com muito fiambre. cuidado, com muita parcimónia. O que não quer dizer que de vez em quando não se possa comer até um chouriço de sangue, que é muito bom, por exemplo, tem muito ferro e, portanto, pode combater a anemia em algumas situações. Mas, portanto, é preciso evitar esse tipo de alimentos. E, no fundo, os conselhos que eu costumo dar é, o que nós temos, no fundo, é que comer bem. E comer bem, o que é comer bem? Comer bem é comer muitas vezes, pouco de cada vez, e não estar muitas horas sem comer. Que é aqueles conselhos que nós damos aos diabéticos, para um bom controle glicémico. Também a questão da água, é fundamental beber muita água, é a pessoa que esteja hidratada adequadamente. Os nossos idosos muitas vezes dizem repetidamente, eu não tenho sede, mas nós sabemos que a sensação de sede vai diminuindo ao longo da vida. Mas as nossas necessidades de água vão se mantendo e, portanto, é fundamental uma boa hidratação. É também fundamental evitar o uso excessivo de sumos e bebidas gasosas, gasificadas, e o próprio álcool deve ser bebido efetivamente com parcimónia, com muito cuidado. Até evitar algumas refeições sem álcool e, portanto, há benefícios, mas deve ser bebido igualmente, efetivamente, com muito cuidado. E, por outro lado, nós em Portugal, com a riqueza da dieta mediterrânica, que até é património imaterial da humanidade, temos que usar a nossa dieta. A nossa dieta é uma dieta com legumes, com frutas, uma dieta que tem a sopa, é a maior riqueza que nós temos é a sopa, que depois deve ser complementada com um prato com carne, com peixe, a questão dos ovos, que também são muito importantes, e comer de uma forma equilibrada, variada, de acordo com os próprios frutos e legumes da época, e sem fixar excessivamente num determinado ingrediente. E também, penso eu, não é necessário estarmos a importar, hoje em dia, sojas e outras coisas com as quais somos quase cotidianamente confrontados, tipo moda. Portanto, a nossa dieta é uma dieta rica, saudável, e, portanto, não necessitamos de estar a importar essas... Até porque, no fundo, como eu costumo dizer, desculpar-me-ão, isto de nós tentarmos importar as coisas do estrangeiro é apenas uma questão de negócio, uma questão de impor-export. Nós importamos a soja e os chineses descobriram o café e vai bem muito café porque o café faz bem à saúde. Portanto, eu acho que o equilíbrio é fundamental. E, claro, evitar então esses alimentos processados que efetivamente se prova que estão associados ao aumento do risco de cancro. Até me apetece acrescentar, Dr. Pedro, nós temos as nossas leguminosas tão boas, o nosso grão, o nosso feijão, não estou a comparar à soja, mas pertence ao mesmo grupo, não é? A nossa dieta mediterrânica. Ainda neste ramo da alimentação e voltando então só aqui um bocadinho para a parte das fibras alimentares e a associação que existe do cancro coloretal, que gostava que me ajudasse, é um dos cancros mais comuns em Portugal? Sim, o cancro coloretal é um dos cancros mais comuns em Portugal. Nós, quando estamos a falar dos cancros mais comuns, estamos a falar do cancro da próstata no homem, o cancro da mama na mulher, estamos a falar do cancro do pulmão, que é um cancro fatal e também associado a um fator de risco muito conhecido, que é o tabaco, e depois estamos também a falar dos cancros digestivos, onde efetivamente temos o cancro coloretal. Portanto, os mais prevalentes, como disse, são, portanto, aqueles mais usuais no homem são o cancro da próstata, o cancro coloretal, o cancro do pulmão, e na mulher temos o cancro da mama, e também o cancro coloretal e, em menor escala, o cancro do pulmão e também depois alguns tumores ginecológicos, como é evidente. A associação do uso das fibras alimentares na parte da prevenção e até deste sinal de alerta, que é o intestino ou funcionar depressa demais, como a diarreia, não é? Ou funcionar devagar demais, como a obstipação. Existem dados e existem... Sim, existem dados nesse sentido. Inclusivamente, o cancro coloretal até é dos cancros mais estudados e em que se conhece melhor, digamos assim, a história natural da doença. O cancro coloretal começa em princípio, por lesões pré-cancerosas e depois essas lesões vão evoluindo ao longo do tempo.
Daí a importância de manter uma boa higiene, um bom funcionamento regular intestinal, e aí a fibra é fundamental. E depois também penso que aí é preciso uma articulação muito boa com o médico de família, para o conhecimento da história da pessoa, e nomeadamente da história familiar, que pode ser preditora de risco acrescido de cancro coloretal. E não existem, ou pelo menos existem alguns dados no sentido de implementar rastreios, mas sabemos que um rastreio, para ser efetivo, temos que ter um exame que seja fácil, que seja reprodutível e que depois se possa ter, que os próprios cuidados de saúde possam dar uma boa resposta ao diagnóstico que é feito. E em termos do cancro coloretal, pela especificidade de um exame, que é um exame que demora, que é um exame que tem que ser feito por técnicos especializados, que são médicos gastroenterologistas, há aqui algumas questões, algumas dificuldades em avançar para um rastreio de base populacional. No entanto, o que sabemos é que qualquer indivíduo, independentemente do sexo, a partir dos 50 anos de idade, deve avaliar com o seu médico de família a necessidade ou não de fazer uma colonoscopia, sendo que, em algumas situações de história familiar, essa idade pode ser antecipada. E a colonoscopia é um exame um bocadinho complicado de realizar, mas é muito importante. Porquê? Porque ele permite não só visualizar eventualmente a lesão, e em algumas situações até fazer logo a biópsia dessa lesão, a excisão dessa lesão. E como sabemos que as lesões, portanto, em princípio, não são lesões que apareçam de um momento para o outro, se uma pessoa fizer uma colonoscopia, fizer uma excisão de pólipos, pode ficar, entre aspas, descansada durante algum tempo, 2, 5 anos, quanto ao surgimento eventual de novas lesões. Portanto, digamos assim, um cuidado que deve estar inerente aos cuidados de saúde de todo o indivíduo e, portanto, isso deve ser avaliado com o médico de família, e realmente aí a questão da alimentação é também muito importante. Doutor Pedro, realmente o mundo da saúde isto é um mundo. A gente começa a puxar de um lado e o novelo continua com facilidade. Portanto, queria lhe agradecer, portanto, a sua disponibilidade, o estar presente connosco, portanto, o tempo, portanto, vai avançando. Está-se a esgotar. Exatamente. Agradecer a sua participação, que em muito contribuiu para esclarecer, portanto, com a sua experiência, para esclarecer, portanto, os telespectadores e, acima de tudo, ajudá-los exatamente a esta questão de tentar adquirir, modificar e adquirir os tais hábitos saudáveis, que é extremamente essencial, porque, afinal de contas, grande parte da saúde depende exatamente de cada um de nós. Portanto, a nossa saúde depende muito de cada um de nós. E cá está o tomar a iniciativa para ir ter com os próprios profissionais. E daí o nosso muito obrigado por ter colaborado connosco. Obrigada, Dr. Pedro. Continuo a cuidar dos nossos portugueses, da saúde deles, tão necessária na sua área, não é? Uma área muito emergente e também aqui perto de nós. Sim, exatamente. Dr. Pedro, teremos que fazer uma segunda entrevista, porque realmente muito ficou por dizer. Muito ficou por dizer. O programa em si, acima de tudo, como nós temos dito várias vezes, não nos podemos esquecer, você é pessoa ativa, portanto, ele existe por si, que está aí em casa. Daí nós apelarmos à sua participação, no sentido de nos fazer chegar o que é que gostaria que nós abordássemos, irmos ao encontro das vossas necessidades. É um pouco isto. Entre em contato connosco para nós depois conseguirmos ir ao encontro daquilo que realmente vos preocupa e estarmos, por assim dizer, darmos a resposta que realmente vocês precisam. Poderá contactar-nos através do e-mail angelostv@angelostv.pt. Poderá também nos contactar através do telefone 249 000 400. A confidencialidade é algo que desejamos manter. Sim. E, aliás, uma das rubricas que nós temos é aqui o desafio da semana. E se nós o desafiamos é porque realmente acreditamos que você realmente é capaz de fazer coisas simples. E para esta semana? E para esta semana desafiamos os nossos telespectadores a fixarem-se naquele primeiro sinal de alerta que falámos sobre a alteração de sinais a nível da pele. Prevenir-se sobre a exposição excessiva ao sol.
é esta altura do ano realmente mais propícia para fazermos asneiras, Sim, não é? sim. As idas à praia. Quando o Dr. Pedro falava na questão de estarmos a sair da praia por volta dessas 11 e as pessoas estarem a chegar, eu vejo a imagem mental de pôr uma cancela nas praias, que a partir daquela hora não poderão entrar. Mas não existem cancelas, cabe-lhe a si, caro telespectador, Sim. estar atento ao que deve fazer, evitar a exposição solar das 11 às 4 da tarde, use o protetor solar, proteja-se. E é esse o desafio. Você consegue. Eu alertava só aqui um pequeno aspecto. Nós associamos aqui à parte da praia. Realmente nós vamos muito para a praia, mas não nos podemos esquecer quem estiver na serra, por ali fora, mesmo quem está em termos no seu... Quem gosta, por exemplo, seja jardinagem, seja em termos de alguma agricultura, não se esquecer também deste pequeno pormenor em termos do sol. Não é só na praia que ele está. E quando nós nos desafiamos era exatamente isto. São estes tais pequenos pormenores que fazem a diferença. Uma pequena alteração a pouco e pouco, quando nós damos por ela, já temos um hábito saudável sem grande esforço. E isto você consegue. Vai ver que vai notar grandes diferenças, portanto, na sua qualidade de vida, na sua saúde e vai sentir-se muito melhor. É para isto que o programa serve em si, por assim dizer. Estamos a terminar. Foi um prazer estar consigo, caro telespectador, aqui na Ângelos TV, neste programa de saúde tal e qual. Bem-aja. Obrigado e então, até uma próxima.